Olá, gente. Vamos dar sequência à entrevista com Paulo César Lima, Paulo César Caju, que nós iniciamos ontem. Ele fala, né, da sua vida profissional e das relações raciais, mais exatamente do racismo que sofreu ao longo da sua gloriosa carreira de jogador de futebol, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, ele, na entrevista concedida a Haroldo Costa, na década de 80, quando ele tinha 31 anos de idade, ele diz o seguinte: quando eu passei a excursionar com o Botafogo, comecei a sentir o racismo pelo interior do país. Uma das coisas que mais me chocaram foram as tabuletas que a gente encontrava em bares e restaurantes de Bagé, Livramento, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde dizia: proibida a entrada de negros. Nós éramos uns 5 ou 6, dizia. Nós éramos uns 5 ou 6 jogadores negros. Jairzinho, Moreira, Leônidas, Zequinha e nós. E para nós, o aviso tinha o efeito de uma punhalada no peito. A gente então imaginava como não devia ser a vida do crioulo local, marginalizado e humilhado por aquelas tabuletas de merda. Aí, só de bronca, entrávamos no peito e na raça para ver se acontecia alguma coisa, e a gente criava logo um sebo, mas como nós éramos conhecidos, fingiam que não viam a cor da gente. Eu estou citando o Rio Grande do Sul, mas antes de eu ser popular, fui convidado para uma festa de uma amiga minha na sede do Fluminense e me barraram na porta, sem nenhuma sutileza. O porteiro foi claro, sem trocadilhos. O clube não permite a entrada de preto. Naqueles idos, o time do Fluminense não tinha um único crioulo, nem no futebol e muito menos em outra modalidade esportiva. Era o próprio blackout, ou seja, crioulo fora. Minhas constatações das diversas manifestações de racismo, à medida que ia incomodando, iam também me dando uma certa consciência de que as barreiras precisavam ser detonadas, literalmente arrombadas. E foi o que tratei de fazer. Passei a desfrutar do meu prestígio e a minha popularidade, adquirindo e fazendo as coisas que qualquer pessoa da minha idade faria: carros do anos, jantares elegantes, contato com gente inteligente e até mesmo tolerância com os burros. Comecei a sair com as mulheres brancas e sentindo que enquanto éramos amigos, tudo bem, mas logo que o envolvimento pintava, os amigos se afastavam e criticavam a moça. Foi exatamente o que aconteceu quando eu namorei a filha de um famoso neurocirurgião e prima de um grande amigo meu, flamenguista, doente, e que me convidou para uma festa onde justamente eu a conheci. Ela estava morando em Milão e passava os tempos no Rio. Saímos juntos diversas vezes e pintou realmente um negócio muito forte entre a gente. Foi o bastante para os amigos dela deixarem de procurá-la e até o irmão teve a coragem de vir falar comigo para que eu deixasse de sair com ela. Uma loucura. Como eu estava realmente apaixonado, não passava pela minha cabeça
que aquilo fosse possível de acontecer na escala em que estava acontecendo. Fui até proibido de entrar na casa dela, no Parque Ginley. Durante certo tempo, ela aguentou o rojão, não se submeteu ao veto da família e continuamos a nos ver e a sair. Eu estava a fim de casar. Suportamos juntos as críticas e a intolerância. Uns 4 ou 5 meses, mas de repente ela voltou para Milão sem me dizer uma só palavra. Quase enlouqueci. Queria viajar para a Itália de qualquer maneira. O Botafogo estava disposto a me dar licença e a passagem. Eu não entendia por que ela não conversou comigo, não me deu satisfação, não me explicou o porquê. Pensando melhor, achei melhor não ir atrás dela. Mas esse massacre carimbou a minha existência. Então, o que o Paulo César Caju fala aqui é um pouco aquilo que um dito popular fala, né? Somos amigos até o portão. Do portão para dentro, não. Quer dizer, os relacionamentos raciais, eles são aceitos no âmbito da amizade, do companheirismo, mas não no âmbito dos laços familiares. E aí ele continua. Vou dizer agora uma coisa que também me incomoda muito. É o fato de muitos negros não se conformarem com que os outros subam na vida. De vez em quando, eu encontro amigos meus de infância, do tempo da favela, do morro, Tabajaras, e eles continuam morando no mesmo lugar. Quando me veem, pinta logo aquele papo. Ficou rico, não dá mais bola aos pobres. Isso vem em tom de brincadeira, de piada, mas reflete com exatidão o estado de espírito deles. Mas eles não foram à luta. Se eu tivesse ficado na favela, tinha entrado num curso noturno, tinha me virado, mas ia arranjar uma boa profissão e saía de lá com a minha mãe. Já disse que eu sou jogador de futebol por vocação, mas se eu tivesse estudado arquitetura ou música ou qualquer outra coisa, teria me esforçado ao máximo para ser o melhor da minha área. Não gosto de mediocridade, do mais ou do menos. Aos 18 anos, eu já era gênio de futebol. Aos 19, fui campeão do mundo com Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, Garrincha. Estava entre os melhores. O negro brasileiro fica muito naquela de que alguém tem que dar a mão, ajudar, dar uma chance. Sai dessa, meu irmão. Cada um tem que cavar as suas próprias possibilidades, brigar por elas, conquistá-la palmo a palmo, impor a sua qualidade, exatamente como qualquer outra pessoa de qualquer raça. Fecha aspas. Aí nós contestamos, de certa forma, essa posição do Paulo César Caju, que é o discurso da meritocracia. A gente tem que ter em vista que as condições não são iguais para todos. Que historicamente a população negra não recebeu nenhum apoio do Estado brasileiro. Então, estar na condição de favelado, de mendicância, não é por apenas má vontade da população negra. É que houve uma política de exclusão da população negra, sobretudo no pós-abolição. Nós já conversamos sobre isso em outras postagens. Então, aqui o Paulo César Caju, ele reproduz o discurso branco burguês da meritocracia.
não é? Que nem todas as pessoas têm as mesmas condições materiais de concorrer com os outros. Então é preciso construir um paradigma da equidade, condições iguais para todos. Eu não estou aqui negando a existência, né, de má vontade, de preguiça, mas isso passa em todo o conjunto do ser humano, né? Então é preciso a gente ter um pouco mais de cuidado nas análises, muitas vezes superficiais, que só reproduzem aquele, aquela visão racialista da ciência do século XIX, que diziam que uns eram mais capazes do que os outros por uma questão genética, abre aspas e fecha aspas. Continuando, então, depois de ter discordado, né, do Paulo César Caju, vamos aqui continuar a entrevista cedida por ele, Haroldo Costa. Então ele diz o seguinte: nas minhas viagens a Martinica, Costa do Marfim, Senegal, Guianas, Estados Unidos, eu tenho observado um comportamento dos negros e o estágio que eles chegaram. Nada lhe foi dado de presente. Eles conquistaram tudo e esse deve ser o nosso exemplo. Mas temos também de ser unidos, não lutar individualmente, sem inveja do outro, sem complexo de inferioridade, brigar para fazer com que o nosso talento seja reconhecido realmente, para não acontecer o que aconteceu com o grande Otelo, que recebeu seu prêmio Molière depois de 50 anos de trabalho. Eu sinto uma certa mágoa quando sei que não sou, quando sei que sou criticado por certos negros que reproduzem os mesmos clichês dos racistas quando eles deveriam ter orgulho pelas posições que eu assumo e defendo, pelas aberturas que eu faço, pelo status que eu adquiri. Sou uma pessoa que está à vontade na quadra da Mangueira, na gafieira do Vidigal ou na pista do Regis de Paris, de São Paulo ou do Rio. Tenho orgulho da minha cor. Acho que ela é bonita e nunca tive vergonha de ser crioulo. O meu sonho é ver o negro brasileiro atingir o mesmo nível social, cultural e econômico dos negros de outros países. Já merecemos. Fecha aspas. Então, aqui, quando ele faz esse comparativo, né, do negro brasileiro com negros de outros países, de outras nações, é preciso a gente levar em consideração que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, que não houve uma política de inclusão dos ex-escravizados e seus descendentes na sociedade de classes, que até a década de 70 80, quando ele está dando a entrevista, quando ele deu a entrevista, fica melhor, não havia nenhuma política de ações afirmativas. Então, em muitos desses países, ou em alguns desses países, como os Estados Unidos, as políticas de ações afirmativas foram determinantes para a ascensão social da população negra, né? Então é preciso a gente também contextualizar a história do negro no Brasil ao compararmos com os negros e as organizações negras de outros países, como fez o Paulo
César Lima. Então, para aqueles que não conheceram esse ícone, né, do futebol brasileiro, esse ícone da consciência negra nos gramados, Paulo César Lima, conhecido como Paulo César Caju, a gente trouxe aqui a entrevista que ele concedeu a Haroldo Costa.